Olá, meus queridos, muito boa tarde. Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está iniciando mais uma aula de Física diretamente dos estúdios aqui do canal Educação em Teresina, beleza? Bom, galerinha, para a gente finalizar as nossas aulas da tarde aqui para a primeira série, nós vamos ter aí 2 encontros de Física, tá? 2 encontros aqui da nossa disciplina para finalizar a nossa semana de aulas de Física, né? Que nós temos 2 encontros, os 2 aqui no mesmo horário, iniciando às 16h20 até às 18h20, beleza? Muito boa tarde aí a Clarice Regiliane também estão aqui com a gente, diretamente do YouTube, galerinha de Jacobina do Piauí, também fazendo parte aqui das nossas aulas. Temos também Baixa Grande do Ribeiro, Coivaras, Pimenteiras também estão aqui com a gente e todos os outros polos que pouco a pouco vão iniciando aqui mais uma aula de Física com a gente, beleza? Bom, galerinha, vamos começar aqui na nossa aula de hoje. A gente vai, então, dar início à aula sobre mudanças de estado físico, tá bom? Então, nosso conteúdo de hoje, continuando aí o tema de propagação de calor e o clima, a gente vai trabalhar com mudanças de estado físico da matéria, perfeito? Quando a gente fala dessas mudanças de estado, a gente vai lembrar dos mesmos processos que a gente estuda lá na química. A gente vai lembrar de trabalhar com o sólido, a substância sólida, substância no estado gasoso, substância no estado líquido também, beleza? Então a galerinha de Betânia está preparada aí para assistir a nossa aula. Vamos conferir aqui no dia 15 de setembro, na disciplina de Física. Eu, professor Caio, estaria aqui com vocês, abordando aqui o conteúdo de mudanças de estado físico da matéria. Bom? Para a gente começar aqui a nossa aula, vamos lá para o nosso objetivo. Olha só, nosso objetivo será o quê? Será analisar as características de cada estado físico da matéria, tá? Então eu quero, na aula de hoje, analisar quais são as características principais de cada estado físico, tá? O que cada estado da matéria possui de diferente um do outro. Além disso, eu vou identificar as principais configurações durante a mudança de fase, tá bom? Então, eu vou identificar o que a substância vai ter que possuir para alterar o seu estado. Será que há uma mudança na temperatura? Será que há uma mudança na pressão para que aconteça as mudanças de estado? Como é que se comporta a substância durante o processo, né? De sair do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Então eu vou observar todas essas configurações. Além disso, compreender as mudanças de fase no diagrama de fase é outro objetivo da minha aula, tá bom? E interpretar a curva de aquecimento e resfriamento. Também é outro objetivo que eu tenho na aula de hoje. Perfeito? Bom, aqui a gente vai analisar o que acontece com a curva que relaciona temperatura e quantidade de calor para os processos de transformação do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e retornando, tá? Beleza? E a gente vai trabalhar esses temas também através de resoluções de questões durante a nossa aula, ok? Galerinha aí de Curral Novo, muito boa tarde. Boa tarde para a turma da professora Priscila.
está mediando a turma da primeira série A, né? O primeiro ano A. Está sendo mediado pela professora Priscila. Muito boa tarde, jovens. Como é que vocês estão? Galerinha de Curral Novo. Betânia do Piauí também se fazendo presente. Elisbão Veloso. Conceição do Canindé. Todos os meus polos aí da primeira série. Como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Tranquilos? Pronto. Um abraço aí para a galerinha que está de Curral Novo. Cheiro. Galerinha, vamos então começar. Opa, São Félix também, né? São Félix está aqui. Galerinha de São Félix também interagindo com a gente. Elisbão Veloso. Galerinha de Elisbão Veloso também. Vamos lá, jovens? Bora lá? Anote aí já o nosso tema. O tema do nosso material é esse, né? Estados físicos da matéria. Esse conteúdo, que é realmente, a professora Priscila colocou aí no chat, realmente é um ótimo conteúdo. Bora lá estudar esse tema, né, de estados físicos da matéria. Quando a gente fala de estados físicos da matéria, a gente vai observar, jovens, que a matéria ela pode passar de um estado para outro. Esse fato da matéria conseguir mudar de estado, a gente diz que é um processo físico, tá? É uma transformação física. Por quê, professor? Por que é física? Porque, ao mesmo tempo que a substância ela pode sair do estado sólido e viajar para o estado líquido, né? Se transformar no estado líquido, ela pode voltar a ser sólida novamente. Então, eu posso ter o retorno da substância para o seu estado inicial. Já os processos químicos, não. Nos processos químicos, eu já não tenho esse retorno. Por exemplo, eu tenho um pedaço de madeira e eu vou queimar esse pedaço de madeira a ponto de se transformar em carvão. Esse processo, ele não pode retornar. Eu não posso ter carvão virando madeira novamente. Beleza? Então, esse processo que eu acabei de falar, essa transformação de madeira se transformando em carvão, é um processo químico, é um fenômeno químico. Não há retorno, ok? Aí, nós podemos dizer que as mudanças de estado, não. As mudanças de estado são físicos, são processos físicos, porque a substância pode passar de estado, sair de um estado para o outro, mas também pode retornar. Professor, o que acontece? Qual é a justificativa para que haja essa mudança de estado? O que a substância ela precisa possuir para mudar de estado? Bom, a substância ela vai precisar aumentar ou ela vai precisar diminuir a sua temperatura e pressão. Então, estes dois conceitos eles estão relacionados, tá? Quando a substância ela altera a temperatura dela e a sua pressão, ela pode mudar de estado. Por exemplo, se eu tenho água numa panela de pressão e eu aqueço essa panela, o que vai acontecer? Lá dentro da panela de pressão, eu vou aumentar a pressão naquele recipiente à medida que a temperatura também está aumentando.
já que eu estou aquecendo a panela. Então, tudo que está dentro da panela vai aquecer também. Vai chegar um certo tempo que a água que está lá dentro, no estado líquido, ela vai aquecer tanto, vai estar com tanta pressão sobre ela, que ela vai, enfim, virar vapor. Então, esses dois conceitos de temperatura e pressão, eles estão diretamente associados à mudança de estado. Tá bom? Show de bola, jovens? Então, falar que uma substância mudou de estado é falar que ela sofreu uma alteração na sua temperatura e também na sua pressão. Perfeito? E os estados que nós vamos estudar? Nós vamos estudar 3 estados principais da matéria. Coloquei aqui da água, porque é uma substância que é mais presente no nosso dia a dia, tá? Mas esses 3 estados eles servem para qualquer matéria. Então a gente vai estudar a substância no estado gasoso. Nós iremos estudar a substância no estado sólido e também iremos estudar a substância quando ela se encontra no estado líquido. E as respectivas mudanças de estado quando eu vou passar do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, todas essas mudanças de estado nós iremos estudar na aula de hoje. Bom? Então, do gasoso para o líquido, voltando do líquido para o gasoso. Mesma coisa quando eu vou do líquido para o sólido e do sólido para o líquido. A gente vai estudar todas essas mudanças de estado hoje. Beleza? Porém, a gente precisa conhecer as características principais de cada estado. Bora lá? Bom, o que eu posso dizer sobre cada um desses estados? Do estado sólido, do estado líquido e do estado gasoso. Primeiro, eu quero que você observe, analise o que cada estado vai possuir de característica. Certo, Jane? Observe o formato, como se encontram as moléculas no estado sólido. Observe a mesma coisa para as substâncias no estado líquido e também para o estado gasoso. Essas características a gente vai analisar agora, tá? Então eu quero que você fique muito atento, fique bem atento a essas características para esses 3 estados. Vamos lá analisar? A gente vai começar a analisar o estado sólido. Então já observe esse estado. Olha a característica dele. No estado sólido, nós vamos ter em todos os estados que analisar as forças que se relacionam com cada um deles. Tá? Sempre vamos ter 2 forças atuando nas moléculas das substâncias em cada um dos estados. A força de atração e a força de repulsão. A gente sempre vai possuir essas 2 forças. A de atração, em alguns casos, ela também é chamada de força de coesão. Tem algumas situações, ela também pode ser chamada de força de coesão, tá? E aí, jovens, no estado sólido, primeiro estado que a gente está analisando, a força de atração,
quando comparada com a de repulsão, será bem maior. A força de atração, ela será bem maior que a força de repulsão. Então, se a gente colocar aqui um diagramazinho, ó, relacionando essas duas forças, eu vou colocar FA, que é a força de atração, maior, não é igual, maior que a força de repulsão. Beleza? Como consequência disso, nós teremos uma grande proximidade das moléculas, ou seja, as moléculas elas vão estar mais unidas. Se eu analisar lá no desenho da telinha anterior, olha aqui, ó. No estado sólido, eu tenho uma maior união das moléculas, né? Então, isso vem da explicação de que essas moléculas, sobre elas, eu tenho grande força de atração, que é bem maior do que a força de repulsão. Perfeito? Show de bola? Professor, e isso vai ter como consequência o que também? Bom, além do fato de ter moléculas muito próximas, eu tenho moléculas bem organizadas. Por isso eu vou ter presença do chamado retículo cristalino. O que é esse retículo cristalino, professor? As moléculas, elas vão estar unidas de tal forma que elas se organizam gerando uma figura geométrica. Por exemplo, eu vou ter aqui uma moléculazinha unida a uma segunda molécula, unida a uma terceira molécula, unida a uma quarta molécula. Olha só. Essa primeira se une à segunda à terceira e assim por diante. Perceba que elas estão saiu aqui. Prontinho, né? Então vamos lá, ó. Perceba na imagem que essas quatro moléculas, as quatro bolinhas, elas estão unidas formando uma figura geométrica. Então, nesse caso aí, eu tenho característica do estado sólido. Se a gente voltar lá na imagem do estado sólido, as moléculas elas vão estar unidas de tal forma que sempre vão formar uma figura geométrica, né? Observe que elas estão bonitinhas aí, organizadas e formando uma figurazinha geométrica, tá? Perfeito? Isso é característica do
retículo cristalino, da presença do retículo cristalino. Tá bom? Professor, além disso, qual a outra consequência dessa força de atração ser maior do que a força de repulsão? As moléculas, elas não têm mobilidade. As moléculas não possuem mobilidade. Como assim, professor? As moléculas, elas podem vibrar e se movimentar. Ou seja, elas vibram, quer dizer que elas vão sempre oscilar na mesma posição. Agora, se movimentar ou transladar é quando ela muda de lugar. É o caso dos planetas. O movimento dos planetas, eles saem do lugar. Nós chamamos esse movimento de translação. Tá? E aí, galerinha, para o estado sólido, você só tem o quê? Vibração em torno de mesmas posições. A movimentação é bem restrita, bem pequena. Tá bom? Então, por exemplo, essas moléculas aqui, olha só, elas ficariam só nessas posições, num movimento bem curto. Certo? Mas elas não iam trocar de posição, elas iam permanecer nessas posições. Beleza? Bom, para finalizar essas características microscópicas, ou seja, que não podem ser vistas a olho nu, a gente vai finalizar só com o movimento das partículas ocorre somente no retículo cristalino. Como assim, professor? Ocorre somente naquelas posições que elas já estão. Por isso que eu falei que o movimento é limitado. Tá bom? Então você tem 3 características aqui. Essas 3 primeiras características como características micro. Características que eu não consigo ver a olho nu. Agora vamos para as características macro. Grandes, visíveis a olho nu. Primeira é com relação ao volume. O volume de matéria, de substância, que está no estado sólido é invariável. Tá? O volume da substância no estado sólido é invariável. Por quê? Porque essa substância ela tem uma grande força de coesão que vai dificultar a saída das moléculas dessa posição que elas se encontram inicialmente. E aí, galerinha, você vai encontrar aqui esse cubo de gelo sempre com o mesmo volume. Se eu pegar esse cubo de gelo e colocar em outro recipiente, ele vai permanecer com o mesmo volume. Ele não altera o volume dele se eu mudar de local, se eu mudar de recipiente.
Se eu tenho 100 ml de água no estado sólido, eu vou permanecer com 100 ml de água em qualquer recipiente que eu colocar no estado sólido. Outra característica, são muito pouco compreensíveis. O que isso quer dizer, professor? Que a forma, o formato não varia, não muda. Formato é constante. Beleza? E, para finalizar, outra característica, você tem pouca energia térmica, ou seja, baixa temperatura. Ok? Baixa temperatura. Então, todas as vezes que a gente observa uma substância no estado sólido, ela vai ter macroscopicamente, ou seja, de forma visível, um volume constante, uma forma constante, o seu formato não muda, e baixa energia térmica, pouca energia térmica, que está associada a quê? A temperatura. Então, se a energia térmica da substância ela é baixa, ela é pequena, então a temperatura também é pequena. Ok, jovens? Galerinha, vou dar o timezinho para vocês nesse estado sólido, tá? 2 minutinhos e a gente volta já, tá? 2 minutos.
Vamos lá, galerinha. Então, a gente retornando aqui, a gente vai falar agora do próximo estado. Estado líquido, tá? Esse estado líquido, eu já vou apresentar características totalmente diferentes da característica do estado sólido, tá? Para começar, quando eu comparo força de coesão com força de repulsão, eu vou observar que essas forças agora são iguais. Olha só, força de atração será igual à força de repulsão. Tá bom? Por conta disso, a substância agora ela vai apresentar uma maior liberdade. Ok? Então ela vai ser uma substância mais maleável em comparação com a substância no estado sólido. Você vai possuir, por conta dessa menor força de atração, moléculas mais distantes. As moléculas elas vão ter mais liberdade, né, para se mover, então elas vão ficar mais distantes uma em relação à outra. Além disso, a consequência dessa força ser pequena, dessa força ser igual à de repulsão, a de atração ser igual à de repulsão, é que você não vai apresentar retículo cristalino. Ou seja, as moléculas elas não têm um formato estabelecido. A gente pode ver isso se a gente voltar aqui na imagem, olha só. Observa aí o líquido, observa aí o estado líquido. Aqui no estado líquido, você já vai observar que a substância vai possuir moléculas e essas moléculas elas não vão ter um formato geométrico uma com as outras. Esse formato geométrico ele é variável. As de cima aqui vão ter um formato, as de baixo vão ter outras. Elas não estão ligadas, por exemplo, formando um cubo, como aqui no estado sólido. Tá bom? E aí, galerinha, elas vão ser moléculas com maior mobilidade. O fato dessa força de atração ser igual à força de repulsão, também produz isso, moléculas com maior mobilidade. E se antes no estado sólido, eu tinha apenas vibração, agora eu já não vou ter só vibração. Eu vou ter movimentação e vibração. Agora as moléculas, elas vão sair do seu lugar. Elas não vão só vibrar num ponto estabelecido. Elas vão também sair desse lugar, se mover desse lugar. Observando as características micro, que são essas primeiras, né? Vamos agora para as macro, as características maiores, né? As características visuais, externas dessa substância. Começando com o volume. O volume, ele é constante, ou seja, o volume não se altera. Se eu tenho um recipiente com 10 ml de água, eu quero mudar para outro recipiente, vai permanecer os 10 ml de água, o volume não muda. Os líquidos podem ser comprimidos. Agora aqui o formato muda, né?
Formato é variável. Então aqui, se eu tenho água líquida e coloco ela num recipiente quadrado, a água vai ficar do formato quadrado. Porém, se eu pego essa água que está no estado líquido em um recipiente quadrado e jogo ela em um recipiente redondo, eu já não vou ter o mesmo formato de antes. A água vai mudar de formato, vai para o estado líquido. Perdão, vai para o formato redondo. Já que eu mudei de recipiente. Então, o formato da substância vai depender do recipiente que ela se encontra. E eu tenho também pouca energia térmica. Normalmente, substâncias no estado líquido podem possuir baixa temperatura. Tá bom? Substâncias, normalmente no estado líquido, também vão possuir baixa temperatura. Claro que não tão baixas como no estado sólido. Mas eu posso dizer, por exemplo, que gelo, que é água no estado sólido, pode possuir 0 graus. Menos 1 grau, menos 2. Mas água está ali próxima desses valores. Água líquida. Tenho água líquida a 0 graus Celsius? Tenho. Tenho água líquida a 2, 3, 4 graus Celsius positivos? Tenho também, tá? Então, tecnicamente, a energia é baixa nessas condições. Então, a temperatura também será baixa. Ok, jovens? Galerinha, eu vou dar 2 minutinhos para vocês e depois a gente retorna, tá? 2 minutos.
Muito bem, galerinha. Voltando aqui para nossa aula. Estamos de volta, tá? E aí, galerinha, o que a gente vai fazer? A gente vai falar agora do último estado. O estado gasoso. No estado gasoso, nós já teremos forças bem diferentes do estado líquido e do estado sólido. No estado gasoso, as forças de repulsão é que serão maiores, tá? Então aqui você já tem o caso de força de atração menor que a força de repulsão. Tá bom? As moléculas, por conta disso, elas estarão mais distantes e, consequentemente, olha só, nós teremos ausência de um formato constante. O formato agora é variável, certo, Clarice? A grande expansibilidade, como assim, professor? O gás, o vapor, ele rapidamente aumenta o seu volume. Então, por isso que há grande expansibilidade. Além disso, eu tenho total mobilidade. A movimentação aqui, ela é grande. Então, além de vibrar muito, se movimenta muito. Muito mais que os outros estados. E esses movimentos são desordenados. Como as moléculas, elas têm pouca força de atração, não tem nenhuma força que as prende. Essa força de atração que existe no estado gasoso é tão pequena que chega a ser nula, chega a ser praticamente zero. Perfeito? Bom, eu posso também ter grande compressibilidade, ou seja, forma variável, a forma é variável. Outra característica, o volume não é constante, o volume é variável. Como assim, professor? Dependendo do recipiente, eu posso ter, por exemplo, um recipiente redondo. O gás ficará no formato redondo, o vapor ficará no formato redondo. Se eu colocar num recipiente quadrado, ele ficará num formato quadrado. Por isso que a grande compressibilidade, o formato é variável. Quando eu falo do volume, eu posso colocar ele em um volume menor ou posso colocar ele num volume maior. O mesmo gás. Além disso, se na sala de vocês ou aqui tiver algum vapor, você vai possuir esse vapor expandindo por todo o local, por toda a região. Tá? E isso vai mostrar o quê? Que o volume não é constante. Perfeito? O volume não é constante. Além disso, as partículas, elas vão se mover com grande velocidade, né, devido à grande movimentação que elas vão possuir. E também muita energia térmica. Elas também vão ter muita energia térmica. Ou seja, a temperatura dessas substâncias
normalmente é alta. Beleza? Certo, Jeremias? Jovem, caso você não consiga copiar agora, essa aula vai ficar gravada, tá? E aí depois você pode acessar essa aula lá na nossa plataforma. Caso não queira, você tira o print também nesses 2 minutinhos que eu dou, tá? Ou anota só as principais características, o que for mais importante, tá? Beleza? Jovens, então não esqueça, no estado gasoso, as forças de repulsão, elas são bem maiores que as forças de atração. Por isso, as moléculas acabam tendo muita mobilidade, elas acabam ficando bem distantes uma em relação à outra. Eu vou ter formato variável, eu vou ter volume variável e eu também tenho grandes temperaturas para substâncias no estado gasoso. Tá bom? Grandes temperaturas para substâncias no estado gasoso. Vou te dar mais 2 minutinhos, tá? E aí a gente vai voltar daqui a 2 minutos para continuar a nossa aula, tá bom? 2 minutinhos na tela.
Voltando, meus queridos, estamos de volta, tá? E aí, só recapitulando, né? Esse último estado é o estado em que as moléculas terão mais liberdade, tá? E aí, nesse caso, a gente vai observar grande movimentação, volume variável, forma variável, tá? Movimentação com grande velocidade, como eu falei, e muita energia térmica. A consequência disso será uma alta temperatura. Perfeito? Bom, galerinha, a gente usou esse tempo da aula para a gente relembrar um pouquinho, né, sobre os 3 estados físicos da matéria, o que cada estado tem como característica, certo? E agora a gente vai prosseguir para as mudanças de estado, que é o foco principal da nossa aula, tá? Então eu vou estudar agora com vocês todas essas mudanças, tá? Que a substância ela pode passar do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e realizar os processos contrários também, tá bom? Antes da gente finalizar o nosso encontro de hoje, eu só queria já que você visse a diferença desses processos que estão escritos de vermelho para os processos que estão escritos de azul, tá? Os processos de vermelho, eu quero já que você tenha em mente que eles são processos ocorridos devido ao aquecimento. Então, todos esses processos de fusão, sublimação e vaporização são processos endotérmicos. A substância ela vai receber calor. E os processos que a gente escreveu de azul são processos exotérmicos. Tá? São processos que há a perda de calor durante o acontecimento, né? Durante a mudança de estado. Tá bom? Bom, galerinha, a gente vai então finalizar a nossa aula agora, né, o nosso primeiro horário agora, e aí a gente vai voltar, a gente vai retornar dessa telinha no nosso segundo horário, para que a gente possa continuar falando das mudanças de estado físico nessa segunda aula, bom? Vou querer a participação melhor de vocês no segundo horário, tá? E aí a gente também vai responder algumas questões sobre esse tema, beleza? Aguardo todos na nossa segunda aula, a gente volta já!